Muito boa noite a todos. Eu começo por agradecer o convite para estar aqui esta noite, que não deixa de ser um convite ingrato, porque estou aqui entre dois vultos da nossa Igreja Arquidiocesana, duas pessoas que conheceram de perto o arcebispo Dom Eurico Dias Nogueira. Eu não tive essa felicidade, tive dois breves contactos com ele, e ambos ordenado bispo pelo Dom Eurico Dias Nogueira, ordenado sacerdote pelo Dom Eurico Dias Nogueira, ambos especializados em História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Portanto, eu sinto-me uma formiguinha aqui no meio, mas vou tentar cumprir a minha missão e começo por também agradecer o convite ao cônego José Paulo Abreu para estar aqui esta noite e também, porque sei que também terá a ver com isso, ao Seminário Conciliar, ao Seminário Maior de São Pedro e São Paulo, porque foi por causa do desafio que me lançaram o ano passado, no âmbito da comemoração dos 450 anos, de preparar alguns artigos sobre a história do seminário, e é por esse motivo que também estou aqui esta noite. Portanto, para falar um bocadinho do Dom Eurico Dias Nogueira e do edifício do Seminário Conciliar, que se revelou ser uma das suas principais causas nos 21 anos em que esteve ao serviço da Igreja de Braga. E eu começaria precisamente... Não vou apresentar o Dom Eurico, acho que já todos conhecemos os dados biográficos dele, natural de Ornelas do Zezer, Concelho de Pampilhosa da Serra. Foi bispo em Vila Cabral, Moçambique, penso que foi o primeiro, e bispo depois em Sá da Bandeira, Angola, antes de ser arcebispo primaz, substituindo Dom Francisco Maria da Silva. Aliás, ele foi designado em novembro, penso eu, e depois vai assumir em 78 esse suave encargo, uma diocese que ainda se estava a adaptar ao Concílio Vaticano II e que depois vai revolucionar ou atualizar a partir desse grande edifício que foi o Sínodo Diocesano, que o Sr. Dom Jorge Ortiga coordenou e depois lhe sucedeu, pôde também implementar aquilo que foi o Sínodo Diocesano. Portanto, eu vou falar do edifício do Seminário de Santiago, com breves apontamentos históricos. Eu começaria por um apontamento pessoal, se me permitem, porque eu nasci em 1984, portanto o arcebispo em 84 era o Dom Eurico Dias Nogueira, fui-me habituando a vê-lo como arcebispo, portanto era o nosso arcebispo. E esta fotografia, que é do livro José Veiga, Mestre José Veiga, o artista tranquilo, da autoria de Fernando Pinheiro, retrata um momento que eu assisti, porque eu estava do lado de lá. Isto foi num São João, de manhã cedo, 24 de junho, às 9 da manhã, no Largo São João de Souto, e eles foram assistir ao Carro dos Pastores, à Dança do Rei da Vida, ao Carro dos Pastores, e eu estava-me a estrear precisamente no Carro dos Pastores em 1993, e lembro perfeitamente de ficar nervosíssimo, porque estava ali o arcebispo a assistir, e ele estava acompanhado do Monsenhor Eduardo Melo Peixoto, que também se revelou fundamental na sua missão, e do mestre José Veiga, esse grande mentor do imaginário das festas de São João e da Semana Santa. E, portanto, o breve contacto com o Dom Eurico foi quando lhe entreguei a pá. Eu era uma criança da catequese e fui escolhido para entregar a pá ao Sr. Arcebispo no lançamento da primeira pedra da minha igreja paroquial, a Igreja de Santo Adrião, e fiquei todo contente, fiquei nervosíssimo, mas entreguei-lhe a pá, e foi o meu primeiro contacto objetivo com o Dom Eurico Dias Nogueira. E depois, uns anos bastantes mais tarde, ao serviço do Gabinete Arquidiocesano de Comunicação Social, pude entrevistá-lo. O meu primeiro trabalho foi entrevistar o Dom Eurico, então fui ali ao Seminário de Santiago, precisamente que eu vou falar hoje, aos seus aposentos, voltados ali ao Largo de São Paulo, e tive o privilégio de o entrevistar, de o conhecer pessoalmente, de privar por 1 hora ou 2 horas com ele. Portanto, contextualizando que não tenho a familiaridade que o Sr. Arcebispo emérito Dom Jorge tem, ou o cônego José Paulo, mas vou falar um bocadinho da história do seminário. O Seminário de Santiago, que chamamos Seminário de Santiago, o Seminário Conciliar, é um vasto edifício, era mais vasto até em 1880, quando o seminário se muda para lá. Venderam a parte poente do Largo de São Paulo, portanto, que ainda pertencia ao edifício, foi vendida. E, entretanto, tem uma história também bastante atribulada. O seminário é uma fundação da Arquidiocese de Braga, convém dizer, em 1531, Dom Diogo de Sousa, que pretendia criar uma universidade. Sabemos hoje
por algumas missivas que ele deixou, que ele tinha essa pretensão, de facto, um visionário que esta cidade ainda não homenageou devidamente, convém dizer, e que vai fundá-lo, mas não vai pô-lo a funcionar, porque depois ele vai falecer em 1532. Quem o põe a funcionar é, efetivamente, o Dom Henrique, que depois vem a ser cardeal e rei, e que vai chamar para cá Vazeu, Clenardo e grandes mestres, mas depois o colégio não tem o funcionamento constante que devia, então vai ser o Dom Frei Bartolomeu dos Martins que vai resolver o problema entregando à Companhia de Jesus. Aí sim o colégio funciona plenamente durante 199 anos, até, como sabemos, o Marquês de Pombal dar cabo de tudo. E, portanto, o edifício teve algumas vicissitudes. Depois o Dom Gaspar de Bragança chama para cá as freiras franciscanas de Viana, de Valença e de Monção, que as de Monção, nomeadamente, tiveram que ficar sem convento por causa da reforma lá na Fortaleza, e, portanto, ele junta-as neste edifício, mas o edifício era demasiado grande para o convento de Santa Isabel, assim lhe chamou, e uns anos mais tarde vai entregá-lo às Ursulinas, com o intuito também de o devotar à educação. Mas também foi um projeto que não durou durante muito tempo. Portanto, ele vai ser entregue então à Companhia de Jesus a 29 de agosto de 1560, e é a Companhia de Jesus que lhe vai dar vida durante quase 200 anos. Ainda há marcas, nomeadamente na fachada principal do atual edifício. Aqui são algumas imagens. A portaria era no Largo de São Paulo, não era no Largo de Santiago, nem havia porta no Largo de Santiago, convém dizer. Depois, quando o seminário se muda para cá, é que tiram a portaria do Largo de São Paulo. E na Igreja de São Paulo, que é uma das igrejas mais imponentes desta cidade, podemos ver os brasões dos dois arcebispos que, de alguma forma, estão ligados ao funcionamento deste colégio. O Dom Henrique, que depois vai para Évora, vai ser o primeiro arcebispo de Évora e vai fundar a Universidade de Évora, e depois o Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, que efetivamente lhe dá vida. Agora convém dizer que o seminário não era ali. Portanto, os seminaristas estudavam lá, mas o seminário apenas se muda para este edifício em 1880, 14 de outubro, depois de muitos esforços do Dom João Crisóstomo de Amorim Pessoa, porque ainda estavam lá duas freiras professas, portanto, o colégio... Os edifícios só ficavam desocupados depois das duas últimas freiras falecerem. Uma delas aceitava a mudança para o Salvador, a outra não aceitou, disse que só saía de lá morta e, de facto, o arcebispo teve que esperar 2 anos que a senhora morresse para lá levar o seminário, a 14 de outubro de 1880. E, portanto, uma grande procissão pelas ruas da cidade, indulgência dada pelo Papa, 600 padres, diz o Albano Belino, que fizeram a procissão, e a pequena imagem de São Pedro foi levada processionalmente, juntamente com os seminaristas. O seminário de São Pedro era no Campo da Vinha, portanto, o primeiro seminário da Península Ibérica, ou o primeiro de Portugal, pelo menos, sabemos isso, era no Campo da Vinha, era um grande edifício que estava em ruínas em 1880, portanto, estava em ruínas, estava a precisar de reabilitação. Temos aqui aqui a fachada em 1834, e aqui há algumas fotografias ainda, vem aquele vasto edifício ao fundo, isto é tirado da Torre de São Vicente, era o Seminário de São Pedro. E ainda, depois o Conde de Agrolongo transforma isso num asilo de mendicidade, depois passa para o Convento do Salvador, e ainda temos aqui esta imagem da fachada. E aqui já o edifício arruinado, antes de ser demolido, no Campo da Vinha. A verdade é que o seminário só fica lá 30 anos, porque vem a República e a Igreja fica sem seminários, sem este seminário maior e sem o seminário de preparatórios de Santo António e São Luís Gonzaga, que era na Rua de Camões, passa ao Hospital Militar, e este passa a ser ocupado pelo Regimento de Infantaria 29, isto sem falar do Paço, que era no Largo do Paço, e, portanto, o Dom Manuel Vieira de Matos teve que resolver esses problemas todos e resolveu-os, é verdade. Em 1911 ele é ocupado pelo Regimento de Infantaria 29, e aqui vemos o pátio interior do seminário, conforme o conhecemos hoje, bastante parecido com os militares. Ora bem, o que vai acontecer é que, depois de muitos esforços, muitos expeditórios, porque a Diocese também ficou sem muito dinheiro com a falência do Banco do Minho, e a construção do grande edifício aqui na Rua de Santa Margarida, com a Quinta do Tanque, quando se instala o Paço, e depois mais tarde aqui no antigo recolhimento da Tamã, quando se instala o Seminário Menor, finalmente o Estado devolve o edifício. Quando o Estado devolve o edifício, já a Diocese estava devidamente acautelada com os seminários e, portanto, o que é que se vai fazer neste edifício? Instalam-se os alunos de filosofia, dos cursos filosóficos, e depois o reitor de então, o cônego Luciano Afonso dos Santos, vai arranjar algumas soluções para o interior do edifício,
nomeadamente a fundação do Museu Pio XII. Portanto, ele ia recolhendo arqueologia, obras de arte sacra, principalmente do século XV, que ia recolhendo aí nas sacristias, que os párocos muitas vezes não davam importância, e conseguiu juntar um espólio muito significativo e fundou o Museu Pio XII, um Papa que foi particularmente homenageado, ainda antes de falecer, aqui em Braga. Tem até uma estátua ali no Largo da Senhora Branca, e é-lhe dado o nome deste museu, Museu Pio XII. Um museu muito interessante. Entretanto, havia ainda um vasto edifício por ocupar. Portanto, o edifício é de facto muito grande. E então, em 75, após o 25 de Abril, com a vinda dos retornados de África, o governador civil de então, Eurico de Melo, vai solicitar ao arcebispo Dom Francisco Maria da Silva o seminário para resolver temporariamente o problema dos retornados. E dizer que Braga, o Conselho de Braga acolheu cerca de 5.000 retornados, portanto não foram todos aqui para o edifício, muitos para a cadeia, outros para alguns hotéis durante tempos provisórios, restaurantes também acolheram, e portanto um acolhimento que seria provisório tornou-se permanente, porque ocorreu durante 10 anos. Durante 10 anos tiveram aqui os retornados, o edifício já estava degradado, portanto a verdade é que, diz-nos esta investigadora que fez uma tese de mestrado muito interessante sobre os retornados aqui em Braga, que o Seminário de Santiago foi o principal centro de acolhimento que albergou mais de 2/3 dos desalojados, 67%, que corresponde a 590 pessoas, num total de 880 alojados no concelho. Pessoas maioritariamente que tinham vindo de Angola, isto porque na cadeia ficaram os que vinham de Moçambique. Portanto, é um número bastante avultado, aqui temos alguns registros fotográficos. Era este aqui. E aqui ainda um outro dos espaços interiores que foram ficando cada vez mais degradados. Portanto, era este o cenário quando o Dom Eurico Dias Nogueira chegou à Arquidiocese de Braga. Entretanto, há aqui uma novidade devida parcialmente, ou a meias, digamos, ao cônego Luciano Afonso Santos, que ainda dirigia aqui o Museu Pio XII, mas particularmente à intervenção do Monsenhor Eduardo Melo Peixoto, que foi decisiva também para esta doação de Henrique Medina à Arquidiocese de Braga, e que vai constituir um novo museu noutra ala, noutro espaço do edifício. De um lado estava o Museu Pio XII, do outro lado estava o Museu Medina, que abre as portas a 21 de junho de 1984. E é, de facto, um museu belíssimo. Quem não conhece já devia ter ido lá. Vale a pena. Então, vamos agora ao Dom Eurico e à intervenção dele. O sonho de Dom Eurico era reabilitar este edifício e dar-lhe uma utilidade, dar-lhe vida para a própria diocese, para as necessidades da própria arquidiocese. Portanto, então, em 1986, a pretensão do Dom Eurico Dias Nogueira era: o arcebispo Primaz disse que a recuperação do Seminário de Santiago custará 300.000 contos e servirá para albergar o arquivo diocesano, uma biblioteca de História e Arqueologia e uma residência para estudantes e um lar para sacerdotes e idosos, além dos museus Pio XII e Medina. Esta residência para estudantes era uma residência universitária para estudantes da Faculdade de Filosofia e da Universidade do Minho. Não era o seminário. Aqui temos mais algumas fotos de como estava o espaço do seminário. Só que em 87 há aqui algo que fez mudar de ideias relativamente ao futuro daquele edifício. Portanto, a 1 de outubro de 1987, o Instituto Superior de Teologia de Braga passa a integrar o núcleo regional da Universidade Católica Portuguesa, o que implicava que no mesmo edifício onde decorriam as aulas não pudesse estar um seminário instalado, não é? Até pela própria privacidade dos seminaristas. Portanto, colocado este problema, o Dom Eurico resolve reformular o projeto que tinha para o Seminário de Santiago e, em vez da residência para universitários, passará a ser o seminário, de forma a separar o espaço das aulas do espaço onde vivia a comunidade. Portanto, o seminário, que ainda os bracarenses conhecem como seminário, é este edifício que é a Faculdade de Teologia e muitas outras coisas nos nossos dias. Entretanto, em 1989 começam as obras de reparação do Seminário de Santiago, com muitos expeditórios pela Diocese para se conseguir fazer as obras. Eram obras muito dispendiosas, nomeadamente aos sacerdotes, mas também aos leigos. Foi pedido que contribuíssem. Portanto, e as obras começam pela ala voltada à Rua Dom Afonso Henriques. Portanto, aqui vemos um apelo que vinha na Ação Católica, portanto, para os párocos, principalmente, mas depois também para os fiéis. E, de facto, foram recolhidos muitos donativos.
E depois, em 1989, 9 de fevereiro, a criação do Instituto de História e Arte Cristãs pelo arcebispo Dom Eurico Dias Nogueira. Dizer que eu tenho aqui o Cónigo Zé Palavra, que é o presidente do Instituto de História e Arte Cristãs, faz um trabalho valiosíssimo de recuperação do património, de apoio aos parcos, às comunidades, às confrarias, às irmandades. E o primeiro presidente do Instituto de História e Arte Cristãs foi o Sr. Dom Jorge Ortiga. Portanto, tem aqui na mesa... Não sei se houve mais presidentes entretanto, mas acho que foram só os dois. Então. Entretanto, este instituto é fundamental e hoje está acoplado também à missão do Museu Pio XII e faz todo sentido. É verdade que ele não foi criado lá, no edifício onde está hoje, mas, de alguma forma, acabou por estar lá. Portanto, e diz-nos o Dom Eurico Dias Nogueira no seu decreto, portanto, a longa história e vivência religiosa da Arquidiocese de Braga fizeram acumular na sua área, cuja fronteira foram reduzindo ao longo dos séculos, uma enorme riqueza de documentos e objetos, edifícios e imagens de interesse histórico, artístico e arqueológico, que urge preservar e tornar conhecidas. Nesse sentido, hei por bem criar, com sede nos edifícios do Seminário Conciliar e em articulação com a Extensão Bracarense da Faculdade de Teologia, o Instituto de História e Arte Cristã. Ora bem, em 1990, o Dom Eurico criou uma comissão para acompanhar as obras de reabilitação do Seminário de Santiago, que devia ser constituída pela Vigariaria Geral, pela Vigariaria Episcopal do Clero e pelos 3 seminários arquidiocesanos, o Conciliar Santiago e Senhora da Conceição, além do icónomo da Diocese, portanto, isto para acompanhar o processo com os empreiteiros, com as licenças na Câmara, etc. E, finalmente, a primeira ala é inaugurada a 8 de abril de 1993, 8 de abril que é a Quinta-feira Santa, data em que se celebra a missa crismal, em que se reúnem os sacerdotes e, portanto, foi uma data significativa, escolhida para abrir as portas da Casa Sacerdotal na Rua Dom Afonso Henriques. Portanto, que é este edifício aqui, que hoje já não é Casa Sacerdotal, mas foi reabilitado para esse efeito. E diz-nos o Dom Eurico, numa entrevista em 1991, portanto, algo de novo surgiu no maior edifício que dá para a Rua Dom Afonso Henriques, ou seja, a parte do Seminário de Santiago. Em vez de paredes degradadas, com portas e janelas deterioradas e beirados de telhado partido, surgiu agora uma fachada completamente renovada e até acrescentada. É sinal de estar a processar-se a recuperação de todo o grandioso edifício, talvez o maior de Braga, iniciada há quase 2 anos. Diz na mesma entrevista, para lá da atual utilização da parte não ocupada pelos retornados, como o lar sacerdotal e instalação dos museus Pio XII e Medina, espera-se aumentar a área destes, portanto estes 2 museus, e também daquele, a fim de poder receber 2 dezenas de sacerdotes já sem compromissos pastorais pela idade ou doença, mas voltará a ser seminário conciliar para os alunos do curso filosófico-teológico, ficando o edifício de Santa Margarida apenas para a Faculdade de Teologia, Serviço e Dependências atinentes. Portanto, aqui já tinha mudado a sua pretensão em 1986. Não seria fácil levar por diante tamanhas obras, pelo menos em prazos convenientes, sem o tal apoio do Estado, que ele insistiu em algumas intervenções públicas também. E este traduz, aliás, num ato de justiça, porque de reparação de um grande dano e valorização de um edifício ímpar que honra a cidade e constitui verdadeiro património comunitário, porquanto os bens da Igreja estão direta e indiretamente ao serviço das populações. O Sr. Primeiro-Ministro, na altura Aníbal Cavaco Silva, entregou-me pessoalmente o despacho concedendo o subsídio de 275 mil contos a título excepcional para as obras em causa. Portanto, o Dom Eurico insistiu várias vezes com o Governo para ter esse subsídio, porque as obras, de facto, foram muito dispendiosas. E, em 95, finalmente, a comunidade do seminário muda-se na totalidade, porque mudou-se parcialmente no ano anterior, no ano letivo anterior, para as novas instalações, numa data significativa para o Dom Eurico, porque penso que era os 50 anos de ordenação sacerdotal. Penso que era assim. E estou quase a terminar. Portanto, após inúmeras vicissitudes, diz-nos o Dom Eurico em 1996, dia de Santiago, um dia significativo porque é o Seminário de Santiago, que marcaram ao longo de 5 séculos a história do monumental edifício de Santiago, agora recuperado da profunda degradação causada sobretudo pela demorada utilização de grande parte do espaço habitável por centenas de refugiados do antigo ultramar português, tendo-se despendido nas obras uma verba superior a 1 milhão de contos, chegou a feliz hora da sua plena integração no serviço da Arquidiocese de Braga. A partir do próximo ano escolar, o Seminário Conciliar passará a ter nele a sua sede. Convém, no entanto, dizer que o edifício ainda não estava totalmente recuperado. Ainda faltava 2 áreas importantes, que eram os museus e era a igreja.
Só que, entretanto, a 18 de julho de 1999, o Dom Eurico de Dias Nogueira torna-se arcebispo emérito e passando a residir no Seminário de Santiago e passa a pasta ao seu bispo auxiliar, Dom Jorge Ortiga. E aqui vemos esta fotografia, que eu acho muito interessante, do Diário do Minho, a passar o testemunho. E aqui vemos o Dom Eurico nos seus novos aposentos, no Largo de São Paulo. Eu julgo que ele está a ler o Diário do Minho. Está a ler o Diário do Minho, mas eu confirmei, mas é o Diário do Minho. É até a página do Canudo, que é a última página do Diário do Minho. E aqui o Dom Eurico, como eu conheci na entrevista que lhe fiz, também na sua varanda voltada ao Largo de São Paulo. Portanto, neste interlúdio de 15 anos, que foi o tempo que ele viveu ali, a Igreja de São Paulo é reaberta ao público, ela esteve fechada há cerca de 3 anos, e com uma exposição, que eu lembro-me de ver, uma grande exposição, 5 séculos de evangelização e encontro de culturas, portanto, e depois aí abriu ao culto, depois da exposição ter terminado, e uma belíssima igreja, ocupada pela Companhia de Jesus, com muitas devoções históricas marianas, etc, etc. Mas eu não vou falar disso hoje. E a 5 de dezembro de 2002, o Sr. Dom Jorge Ortiga vai reabrir o reabilitado e bem reabilitado Museu Pio XII. O Museu de Medina passou a fazer parte do núcleo expositivo do Museu Pio XII e de facto, é um dos museus mais ricos da cidade, mais interessantes, e que, efetivamente, deve ao Dom Eurico, porque o resto das obras ele projetou-as, apesar de não as ter formalmente inaugurado como arcebispo primar. E depois, a 19 de maio de 2014, o seu falecimento, portanto, após 15 anos, no edifício que ele tanto insistiu em recuperar, o edifício do Seminário de Santiago. Portanto, e aqui vemos o Dom Eurico, e muito lhe deve a Igreja de Braga, particularmente pelo sínodo que o Sr. Arcebispo vai já falar a seguir, mas também por toda a obra, pela eminência intelectual que ele sempre foi para a cidade, e uma das suas principais obras é efetivamente este seminário, que está integralmente recuperado nos nossos dias. Portanto, muito lhe devemos. Muito obrigado pelo convite e passo a palavra.